Olá pessoal, mais um vídeo! Vamos fazer um exercício aqui que contém dois triângulos pitagóricos. Bom, o exercício é o seguinte: dado esse triângulo branco aqui, com medidas de catetos A e B e hipotenusa C, temos esse triângulo aqui com um ângulo alfa. E agora, veja bem que esse triângulo é pitagórico, ou seja, os lados são inteiros, naturais. Então eu quero escrever um outro triângulo, esse marrom, também pitagórico, de lados naturais. A linha, B' e C'. Agora, os lados paralelos têm que estar a uma mesma distância. Então, no caso aqui vai ser D, D e D. Bom, veja aqui, traçando essa linha aqui, o que vai acontecer? Ora, eu vou ter esse triângulo e esse triângulo. Esse triângulo tem esse lado comum, tem esse lado que é igual a esse lado. Então, como é um triângulo retângulo, né? Então, esse lado aqui, esse cateto, tem que ser igual a esse cateto. Então, eu chamei de P e aqui de P. Ora, com isso, como os dois triângulos são congruentes, quer dizer que eles têm os ângulos iguais. Então, aqui é 90 e aqui esse ângulo é igual a esse. Mas esse ângulo é alfa, visto que os triângulos marrom e branco são semelhantes. Então, esse ângulo também é alfa. Então, aqui é alfa sobre 2, alfa sobre 2. Ora, aplicando aqui a tangente, vamos ter tangente de alfa vai ser B sobre A. E a tangente de alfa sobre 2 vai ser D sobre P. Bom, agora aplicando a tangente da soma, temos isso daqui. Fazendo substituição, temos isso daqui. Ora, resolvendo agora esse pedaço aqui, multiplicando em cruz, vamos ter exatamente isso. Em seguida, simplificando P, passando para o primeiro membro, vamos ter exatamente isso aqui. Ou seja, isso aqui é uma equação no segundo grau, com P sendo a variável. Então, calculando P pela fórmula de Bhaskara, vamos ter isso aqui. Em seguida, vamos ficar assim. E aí aqui apareceu A2 mais B2. Ora, isso aqui é a soma dos quadrados dos catetos, que vai dar a hipotenusa ao quadrado. Então, C ao quadrado vai para fora, vai ficar DC. Pronto, aí está. Colocando D em evidência, vamos ficar desta forma. Observe que aqui eu só peguei o mais, pois A menos C daria negativo, visto que A é menor que C, pois C é a hipotenusa. Bom, fazendo agora para o valor Q, eu vou chegar nesse mesmo valor aqui, ó, né? Um valor bem parecido aqui, tá vendo? Vou aplicar toda essa técnica de novo. Então, vou chegar nisso. Então, eu já tenho o valor do P e do Q, que são valores naturais. Ora, se eles são valores naturais, isso quer dizer que o B tem que dividir D vezes A mais C. E o A vai ter que dividir D vezes B mais C. Aí está. Bom, mas acontece que o valor de A, B e C daquele triângulo branco pode ser proporcional a um triângulo primitivo, retângulo também, de lados de catetos A e B e hipotenusa C. Né? Então, esse Azinho, Bzinho e Czinho são proporcionais a esses lados aí. Muito bem, então, isso quer dizer que o nosso K é o MDC do A, B e C. Ok? Pode ser o maior divisor comum de A, B e C. Ora, então, substituindo aqui, multiplicando por K, vamos ficar KB, aqui K vezes A e K vezes C. Substituindo, vamos ter exatamente isso daqui. Então, B vai ser proporcional a Dzinho vezes Azão mais Czão. E onde esse A, B e C aqui é lados de um triângulo primitivo pitagórico. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com A, multiplicando por K e substituindo, ficamos assim.
Bom, daí podemos fazer o seguinte. Vamos lembrar um pouquinho que a tripla pitagórica ela tem uma forma geral que pode ser escrita por esses valores aqui. Ou seja, o cateto A e o cateto B pode ser feito assim e cateto C dessa forma. Se você fizer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, vai gerar esse aqui ao quadrado. Esse M e N que aparece aqui nas fórmulas são números ímpares, né? E eles são primos entre si. Logo, o MDC de MN vai ser 1. Bom, então vamos substituir esses valores aqui nessa divisibilidade aqui. Então vamos ter Bzão é M vezes N, substituindo aqui. Fazendo essa conta, vamos obter exatamente isso. Ora, vamos simplificar M com M, né? Visto que eles são ímpares, portanto não valem zero. Daí, simplificando, N divide, então, dm. Mas observe que N não divide M. Então, N vai dividir D. Bom, agora vamos fazer para outra divisibilidade aqui. Substituindo os valores, vamos chegar nisso. E aí, substituindo a diferença de quadrados pelo produto da soma pela diferença, vamos ter exatamente isso. Observe que aqui eu posso simplificar o M mais N com o M mais N aqui. Então, eu vou ficar desse jeito. Veja que 2 também pode ser simplificado. Isso quer dizer, então, que M menos N divide D vezes M mais N. Bom, agora aqui eu vou aplicar uma técnica para diminuir um pouquinho isso aí. Então, veja, eu vou escrever o N menos N mais 2N, que é a mesma coisa. Porque aqui apareceu D vezes M menos N, que é exatamente o que está aqui. Portanto, eu vou multiplicar por D e vou obter isso. Mas observe que o M menos N divide essa soma. E é óbvio que ele divide esta parcela. Então, para que ele divida toda a soma, ele tem que dividir a segunda parcela. Então, isso eu posso escrever que M menos N divide D, que multiplica 2N. Bom, preciso cancelar esse 2 aqui. Então, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, o que não altera. Agora sim, vou simplificar esse 2 com esse 2. Então, vamos ter que M menos N sobre 2 divide D, que multiplica N. Bom, nós vimos lá que N divide dm. Mas a gente viu que N não divide M, porque o MDC dá 1. Então, N tem que dividir D. Como D é o valor mínimo que eu quero encontrar, então eu vou fazer D igual a N. Poderia ser 2N, 3N, 4N, mas o mínimo, o menor, é N. Bom, aqui também vai acontecer o seguinte, M menos N sobre 2 e N, eles vão ter um MDC, que eu não sei quanto é, então eu vou dizer que é K. Muito bem, ou pode ser outra letra, porque K eu já havia chamado lá, né? Bom, isso vai gerar o quê? Que M menos N sobre 2 vai ser igual a K vezes T, né? Porque se ele é o máximo divisor comum, então esse cara aqui é proporcional a K. E o N também vai ser proporcional a K. Bom, fazendo a continha, vamos obter isso e obter isso. Colocando K em evidência, vamos obter isso. Bom, então eu tenho que N é K vezes V e M é K vezes alguém. Então, N e M terão, o seu MDC deverá ser maior ou igual a K, pois veja que N e M são proporcionais a K. Então, o MDC de MN tem que ser maior ou igual a K. Mas nós sabemos que o MDC de MN é 1, portanto, K deve ser 1. Muito bem. Se K vale 1, então o MDC de M menos N sobre 2 menos N, vírgula N, é 1 também. Ora, como M menos N sobre 2 divide D sobre Dn, e esse cara não divide esse cara, então ele tem que dividir o D. Ou seja,
Se ele divide o D, então eu posso falar que D vale esse valor, que é o menor valor possível. Bom, mas D vale N. Ora, como D é mínimo, então veja, o D pode ser esse número ou pode ser esse, mas ele tem que ser o mínimo valor. Então, D vai ser o mínimo desses dois aqui, ou seja, o MMC desses dois vai ser o próprio D. Ora, mas esse cara com esse cara, o MDC é 1, então quer dizer que o MMC é o produto dos dois. Sendo o produto, vamos efetuar. Bom, efetuando o produto, vamos chegar a isso aqui. Agora vamos lembrar do que nós escrevemos lá atrás, que o Azão era isso, o Bzão era isso, o Czão era isso. Então eu vou substituir aqui. Só que aqui aparece um N ao quadrado, então eu vou ter que substituir esse N ao quadrado. Veja, então eu fiz Mn menos o N ao quadrado, eu substituí por essas duas expressões, porque se eu subtrair essas duas expressões, como está aqui, o M vai cancelar e vai ficar N mais N ao quadrado. Então isso vai dar 2N ao quadrado sobre 2, vai dar o nosso N ao quadrado aqui. Agora eu vou substituir os valores. Então vai ficar B menos C menos A, conforme aqui. Tirando do parênteses, vamos chegar nesse ponto. E agora temos o seguinte, nós sabemos que Azinho é K vezes A, Bzinho K vezes B e Czinho K vezes C. Então eu vou multiplicar por K. Então vamos ficar dessa forma. Ora, então, agora eu posso substituir. Então, o Dzinho vai ficar Azinho, Bzinho menos Czinho, sobre 2 vezes K. Mas quem é esse K? Ora, é o MDC de Azinho, Bzinho e Czinho. Portanto, este D, calculado por esta fórmula, vai me dar o valor mínimo de D para que eu obtenha um outro triângulo também pitagórico com números naturais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.